Eu sempre acreditei que ninguém poderia me tirar do controle. Até o dia em que uma jardineira fez isso com um simples olhar. Se alguém me dissesse que eu, Alice Vasconcelos, herdeira de uma das maiores redes farmacêuticas do país, acostumada nesses 26 anos de vida a colecionar histórias sem profundidade e olhares que se ofereciam antes mesmo do primeiro gole de vinho, fosse perder o rumo por causa de uma jardineira, eu chamaria de piada. Mas ali estava eu, parada no alto da escada da mansão da família, encarando a cena mais despretensiosa e, ao mesmo tempo, mais impactante que meus olhos já tinham captado. Era dia de evento, toda a minha família reunida na área externa para apresentar a abertura da nova reforma do jardim aos amigos influentes. Mais uma desculpa para fazer uma festa extravagante e ostentar sob o pretexto de hospitalidade corporativa. O projeto mal tinha começado. Não havia nada realmente novo para mostrar. Mas enquanto os convidados sorriam sob o toldo branco, taças nas mãos e sapatos de grife se afundando discretamente na grama, eu vi Laura. De calça de sarja e camiseta encharcada de suor, ela mexia nas plantas com uma segurança que chamava a atenção. Um tipo que claramente sabia o que estava fazendo, e o efeito que causava. Quando se virou e nossos olhares se cruzaram, senti um desconforto idiota, porque ela não olhou como os outros, não desviou, não demonstrou admiração. Pelo contrário, me examinou de cima a baixo, arqueou uma sobrancelha, sorriu de canto e voltou ao trabalho como se dissesse: "É só isso mesmo?" Demorei um instante para reconhecê-la. Laura, filha da Jandira, nossa cozinheira há mais de 20 anos, e do Osvaldo, ex-motorista da casa. Eu lembrava vagamente dela criança, correndo pelos corredores nos dias de faxina. Mas agora era outra coisa. Uma mulher feita. Um olhar direto. Um corpo marcado pelo trabalho e pela autoconfiança. E naquele olhar provocador, insolente, que não abaixava a cabeça, algo dentro de mim se desequilibrou. E isso, vindo de mim, que sempre tive as rédeas de tudo e todos, era inédito. Eu era a dona do jogo, a mulher que fazia e desfazia sem dar satisfações. Mas naquele sábado, sob o calor abafado do litoral, tive a estranha sensação de que, pela primeira vez, não era eu quem estava no controle. Aquilo devia ter passado, era só uma funcionária. Só a filha da cozinheira. Mas o problema é que não passou. Laura ficou. Na minha cabeça, na minha rotina, nos meus silêncios. Começou a surgir sem aviso nos momentos mais inesperados. No meio de uma conversa, no café da manhã, no reflexo do espelho. Eu dizia a mim mesma que era só curiosidade, que estava entediada, que era porque ela tinha me enfrentado e ninguém nunca me enfrentava. Mas era mentira. Ela tinha despertado algo que eu nunca tinha sentido. No fim de tarde de um dia qualquer, decidi passar pela parte externa da casa. O jardim ainda estava no meio do projeto, então sabia que a encontraria ali. Era só isso que eu queria, vê-la mais uma vez. Laura estava agachada no canteiro principal, cortando algumas folhas com precisão. Suada, concentrada, o corpo inclinado, o braço firme. Encostei no batente e soltei, casual. Tá ficando bonito isso aí. Ela terminou o corte com a calma de quem não se apressa para ninguém. Largou a tesoura no chão e só então me olhou. Que bom que a senhora tá gostando. O jeito como ela disse senhora, com aquele sorrisinho de canto, me atingiu. Sem bajulação, sem desafio. Só provocação inteligente. Pode me chamar de Alice. Senhora me envelhece. Ela arqueou uma sobrancelha. Você já não é nenhuma garotinha também, né? O comentário me pegou de surpresa. Estava acostumada a respostas mansas, frases medidas, olhares submissos. Laura não era nada disso. Era direta, afiada, e não parecia nem um pouco preocupada em agradar. Você não tem medo de perder o emprego falando assim comigo? Perguntei meio no impulso. Ela se levantou devagar, limpando as mãos na calça suja de terra, e me encarou firme.
Eu não falei nada demais. Só disse a verdade. Mas se quiser me demitir, fique à vontade. Eu deveria ter respondido. Qualquer coisa. Mas só fiquei ali parada, com o ego ferido e uma vontade absurda de rir. Ela virou as costas e voltou ao trabalho como se a conversa não tivesse existido. E eu voltei para dentro com uma sensação estranha no estômago, como se tivesse perdido uma disputa que nem sabia que estava jogando. Foi ali que entendi. Ela não era como as outras. E por mais que eu tentasse, não dava para fingir que aquilo não me afetava. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que ia passar, mas não passou. Pelo contrário, piorou. Comecei a cruzar com Laura mais vezes do que seria natural. Uma ida casual à lavanderia dos fundos, um passeio pelo jardim em horário improvável, um café na varanda só para vê-la passar com ferramentas ou mangueiras no ombro. Ela fingia não perceber. Mas eu sabia que notava. Numa manhã abafada, a encontrei lavando as botas no galpão. De costas, camiseta colada ao corpo, o sol desenhando sua silhueta. "A senhora tá perdida ou só curiosa?" Ela perguntou sem se virar. "Tô começando a achar que é você quem anda aparecendo demais", respondi. Ela desligou a mangueira, se virou e me olhou com aquele mesmo olhar seguro. "A diferença é que eu tô trabalhando, Alice. E você?" Respirei fundo. Eu queria conversar. Sobre o jardim? Ou sobre você fingindo que é coincidência a gente se encontrar tanto? O tom dela foi direto, mas não hostil. "Você sempre foi assim?" Perguntei. "Assim como?" "Tão afiada." Ela sorriu de canto. "Só quando alguém tenta me fazer de boba." O silêncio ficou pesado. Pensei em recuar, mas algo me manteve ali. "Você me desconcerta, sabia?" Ela me olhou com atenção e pela primeira vez vi um lampejo de surpresa. Mas voltou ao trabalho. "Então é melhor não se aproximar tanto." Eu sabia. Ela não estava me mandando embora. Estava me desafiando a continuar. No dia seguinte, acordei mais cedo do que de costume, como se meu corpo tivesse entendido sozinho que queria encontrar uma brecha para vê-la antes de todo mundo. O som abafado de ferramentas na área externa me guiou até a lateral da casa, onde Laura carregava um saco pesado de terra sobre o ombro, andando com a postura firme de quem não precisava provar nada para ninguém. Me escondi por alguns segundos atrás da porta de vidro, observando a maneira como ela ajeitava o peso, como seus músculos se moviam sob a camiseta gasta, como cada passo parecia calculado mas natural. Eu, que sempre soube a hora de falar e a hora de me calar para manter o controle, estava prestes a atravessar aquela porta sem ter a menor ideia do que diria. Fiz isso mesmo assim. Ela me viu se aproximar e não parou. Apenas ergueu o queixo em um comprimento seco, como se estivesse dizendo: "Se quer falar comigo, vai ter que me acompanhar no passo." E eu fui. "Esse trabalho é pesado demais para uma pessoa só", falei, tentando soar casual, mas já me perguntando se não era óbvio demais o meu interesse. "É por isso que eu faço sozinha. Ninguém atrapalha", respondeu, soltando o saco no chão com um baque surdo. Ajeitou as luvas, pegou a pá e começou a cavar sem pressa, o corpo se inclinando num movimento quase hipnótico. "E você, Alice? Não tem reuniões, festas ou gente para impressionar hoje?" "Hoje eu quis ver como é o trabalho de verdade", respondi, com um sorriso que, para minha surpresa, ela devolveu de leve, como quem reconhece um desafio disfarçado. Fiquei ali observando, até que ela se virou e me estendeu a pá. "Quer tentar ou vai só assistir?" Peguei o cabo frio de madeira e afundei na terra. Não era fácil. O peso puxava meus braços, a pá encontrava resistência, e eu sentia cada músculo reclamando. Ela se aproximou por trás, segurou minhas mãos sobre o cabo e corrigiu minha postura. "Assim", disse, e a proximidade fez o ar ao meu redor mudar. O calor do corpo dela atrás de mim, a voz grave e baixa, o toque firme mas não invasivo. Por um instante, esqueci completamente que estávamos cercadas de plantas e sacos de adubo.
Continuei o movimento, mais para prolongar aquele contato do que pelo trabalho em si, até que ela recuou e voltou a cavar, como se nada tivesse acontecido. Você aprende rápido, mas não tem força de braço ainda, comentou, e eu ri. Acho que você só queria me ver suar. Talvez, respondeu, e a palavra ficou pairando no ar, carregada de algo que não era só provocação. Ficamos em silêncio por alguns minutos, mas não era um silêncio desconfortável. Era como se ali, entre o cheiro de terra e o som distante das ondas, uma linguagem nova estivesse surgindo, feita de olhares e pausas. Quando terminei, minhas mãos estavam sujas, minha blusa grudada no corpo e meu orgulho estranhamente intacto, como se, ao invés de diminuir, aquela experiência tivesse me fortalecido. Ao me despedir, ela disse apenas: "Até mais, Alice." Mas o jeito como meu nome saiu de sua boca, firme e sem pressa, ficou ecoando em mim o resto do dia. E percebi que pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para o amanhã, não por causa de uma viagem, um evento ou um contrato, mas para ver até onde essa linha invisível entre nós poderia se esticar antes de se romper, ou se transformar em algo que nenhuma das duas tivesse coragem de evitar. No terceiro dia, amanheceu com um vento fresco e um céu nublado que deixava o mar mais pesado e a luz filtrada, criando uma atmosfera estranhamente íntima para um lugar tão aberto. Eu tinha decidido que não ia procurá-la, que ia me ocupar com outras coisas. Mas bastou ouvir o som metálico de um balde caindo no chão, vindo da lateral do galpão, para abandonar qualquer intenção de me manter distante. Caminhei até lá e a encontrei de cócoras, limpando ferramentas com movimentos lentos, quase meticulosos, o cabelo preso de qualquer jeito, um fio rebelde caindo sobre o rosto. "Bom dia", falei, encostando na porta. "Dia sim, dia não. Você aparece por aqui. É coincidência ou já virou hábito?" Ela perguntou sem levantar a cabeça, mas com aquele sorriso de canto que eu começava a reconhecer como sinal de que estava me provocando. "E se eu disser que é hábito?" Perguntei, sentindo o peso da própria confissão. "Aí eu vou achar que você não tem nada melhor para fazer", respondeu, finalmente erguendo os olhos e me atingindo com aquele olhar direto que me desmontava sem pedir licença. Me aproximei devagar e fiquei ao lado dela, pegando uma das ferramentas para ajudar a limpar. "Você sempre olha assim para as pessoas?" perguntei. "Assim como?" Como se enxergasse mais do que deveria. Ela deu de ombros, continuando o trabalho. "Eu só presto atenção. E nem todo mundo gosta de ser visto de verdade." "E você acha que está me vendo de verdade?" "Talvez", disse. E a pausa que veio depois foi quase um desafio para eu preencher o silêncio. Trabalhamos lado a lado por alguns minutos, nossas mãos às vezes se tocando ao alcançar a mesma ferramenta. O calor do corpo dela próximo o suficiente para eu sentir que, se desse meio passo a mais, algo mudaria para sempre. Mas não dei. "Você não parece gostar muito de gente, Laura." Arrisquei. Ela soltou uma risada breve. "Não gosto de gente que só fala para preencher o ar. Prefiro quem fica em silêncio quando não tem nada a dizer." "E eu?" perguntei, tentando entender em que categoria ela me colocava. "Você fala, mas às vezes parece que queria ficar em silêncio. Isso me deixa curiosa." A frase ficou ali, vibrando entre nós, e eu soube que, mesmo sem admitir, ela estava tão envolvida nesse jogo quanto eu. Quando terminei de ajudar, lavei as mãos na torneira do canto, e antes de ir embora, ela disse, sem olhar diretamente para mim: "Amanhã cedo eu vou até a parte de trás do terreno para cortar umas folhas grandes. Se quiser ver como se faz, pode aparecer." Não era um convite qualquer. Era um aceno para que eu atravessasse mais um limite. E eu já sabia que não ia faltar. Acordei antes do despertador. O ar da manhã estava úmido, carregado de um cheiro de terra molhada que vinha da chuva fina que tinha caído durante a madrugada. Coloquei um moletom leve e desci sem fazer barulho,
evitando encontrar qualquer membro da família que pudesse perguntar por que eu estava fora tão cedo. Atravessei o gramado ainda orvalhado e fui em direção ao fundo do terreno, onde o jardim se misturava com a mata. De longe, vi Laura agachada, cortando folhas largas com uma faca afiada, o corpo inclinado e a respiração calma, como se o mundo inteiro estivesse contido naquele movimento. Ela não percebeu minha aproximação até que eu estivesse a poucos passos. Veio mesmo, disse sem tirar os olhos do que fazia. Eu disse que viria, respondi, e me agachei ao lado dela. A lâmina passava rente às hastes com precisão, e o som do corte se misturava ao canto dos pássaros. Cuidado para não se cortar, falou-me entregando a faca. Segurei o cabo e tentei imitar seu gesto, mas acabei arrancando uma parte irregular. Não assim, ela corrigiu, se aproximando por trás e guiando minha mão. O calor do corpo dela, o toque firme e o cheiro de pele misturado ao perfume leve de alguma flor próxima fizeram meu coração acelerar de um jeito que eu não lembrava ter sentido. Tem que sentir onde a planta cede, explicou, a voz baixa e quase no meu ouvido. Fiz o movimento novamente, dessa vez com mais cuidado, e o corte saiu perfeito. Melhor, disse, recuando lentamente. Continuamos lado a lado, em silêncio, até que o som distante de vozes ecoou pelo terreno. Reconheci o tom agudo da minha tia, provavelmente vindo supervisionar algo para a festa de fim de semana. Laura suspirou, largou a faca no cesto e se levantou. É melhor você ir, não quero fofoca. E se eu não me importar com fofoca? Provoquei. Você se importa, Alice, só não gosta de admitir. A frase me atingiu com força porque, de alguma forma, ela tinha razão. Antes que eu pudesse responder, as vozes se aproximaram e ela se afastou, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, imóvel, tentando entender por que aquela mulher parecia ler páginas minhas que nem eu sabia que existiam. E pela primeira vez, desde que nos conhecemos, percebi que talvez eu não fosse a única correndo o risco de se deixar ver demais. Passei o dia inteiro tentando não pensar nela, mas cada conversa que eu tinha, cada reunião que eu fingia prestar atenção, parecia sempre voltar ao mesmo ponto. A sensação das mãos de Laura guiando as minhas no corte da folha. O calor do corpo dela tão próximo que era quase um abraço. Ao cair da tarde, a casa ficou em silêncio. Meus pais haviam saído para um jantar, e os convidados só chegariam no dia seguinte. Era raro ter aquele espaço todo para mim. E foi talvez essa solidão que me fez descer até a cozinha em busca de um café, e sem perceber, acabar seguindo o som de uma música baixa, vindo da lateral da casa. Laura estava ali, no galpão, lixando um pedaço de madeira com movimentos lentos, o rádio antigo apoiado numa prateleira, tocando uma canção velha de MPB. A luz do fim de tarde entrava pelas frestas, criando listras douradas no chão e no rosto dela. Você trabalha até essa hora? Perguntei, encostando na porta. O jardim não se cuida sozinho, respondeu sem parar o que fazia. Me aproximei, olhando a peça de madeira nas mãos dela. O que é isso? Uma prateleira. Achei que a cozinha dos fundos precisava de uma nova. Você faz móveis também? Perguntei genuinamente surpresa. Faço o que precisa ser feito, disse, dando de ombros. E você? Sabe fazer alguma coisa sem que alguém faça por você? A provocação me pegou de jeito. Talvez você devesse me dar uma chance de mostrar. Então mostra agora, disse entregando a lixa. Peguei, e ela ficou observando enquanto eu tentava reproduzir o movimento dela. Assim não. Você tá forçando demais o braço. Vem cá. Ela se posicionou atrás de mim, segurando minhas mãos sobre a madeira. A proximidade era sufocante, no melhor sentido possível. Eu sentia cada ponto de contato. O toque, o calor, o leve roçar da respiração dela no meu pescoço. Por um instante, esqueci completamente do que estava fazendo. Só havia o som da música, o cheiro de madeira e a presença dela. Quando me dei conta, tínhamos parado de lixar
e estávamos apenas ali, imóveis, respirando no mesmo ritmo. Nossos rostos estavam próximos o suficiente para que eu pudesse ver a cor exata dos olhos dela, para perceber um brilho que não era só reflexão da luz. Alice, ela começou, mas não terminou. Soltou minhas mãos devagar e deu um passo para trás. Acho melhor continuar isso amanhã. Pegou a madeira e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Ela sabia. Nós duas estávamos na beira de algo e não era mais possível fingir que não víamos a queda logo à frente. No dia seguinte, o clima na casa mudou. Os preparativos para a festa de aniversário do meu pai deixaram todos agitados. E funcionários iam e vinham carregando caixas, arrumando mesas, testando iluminação. Entre ordens e telefonemas, ouvi meu nome ser chamado pela minha tia, que estava no jardim central discutindo o posicionamento das flores. Quando me aproximei, vi Laura parada ao lado dela, com as mãos sujas de terra e o olhar fixo no chão. Alice, fale com essa moça, disse minha tia, visivelmente irritada. Pedi para colocar as orquídeas no arranjo principal e ela insiste que não é o lugar certo. Eu olhei para Laura, que mantinha a postura calma, mas havia algo firme em seu olhar. Com todo respeito, dona Helena, as orquídeas não vão resistir ao sol direto até a noite. É desperdício de flor, respondeu com a voz tranquila, mas segura. Não é você quem decide, minha filha. Aqui se faz o que a gente manda, retrucou minha tia. Senti um incômodo imediato. Eu conhecia o tom da minha tia e sabia que, normalmente, eu deixaria passar para evitar atrito. Mas alguma coisa naquela situação me fez abrir a boca. Acho que a Laura tem razão. Colocar as orquídeas ali é arriscar perder todo o arranjo antes da festa. Vamos colocá-las na sombra, perto da entrada. Minha tia me olhou como se eu tivesse acabado de cometer uma traição pessoal. Então você que resolva. E saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Laura ergueu os olhos e me encarou, e pela primeira vez não havia provocação, apenas um misto de surpresa e algo mais difícil de decifrar. Não precisava ter feito isso, disse ela. Precisava sim. Por quê? Porque você estava certa. E porque eu não gosto de ver gente sendo tratada como se não tivesse voz. Ela segurou meu olhar por alguns segundos, depois desviou e voltou ao trabalho. Você fala como se não fizesse parte disso. Talvez eu esteja começando a não fazer, respondi sem pensar. O resto da tarde passou rápido, mas a sensação daquele breve momento ficou comigo. Pela primeira vez, eu tinha me colocado entre ela e o mundo que sempre foi o meu. E algo me dizia que, a partir dali, seria cada vez mais difícil voltar atrás. A festa terminou tarde, e a casa parecia suspirar de alívio com o silêncio que se seguiu. Eu estava prestes a subir para o quarto quando notei uma luz fraca vindo da cozinha dos fundos. Atravessei o corredor, descalça, guiada pelo cheiro de café fresco. Laura estava sentada à mesa pequena, a caneca entre as mãos, o cabelo solto pela primeira vez desde que a conheci, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Achei que você já estivesse dormindo, falei. Não consigo dormir logo depois de um dia barulhento, respondeu dando um gole no café. Havia um cansaço sereno nela, como se cada movimento fosse medido para não quebrar a calma daquele momento. Posso? Perguntei, apontando para a cadeira em frente. Ela assentiu e eu me sentei. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o som da chuva fina batendo no telhado preenchendo o espaço. Você não gosta de festas, né? Perguntei. Gosto quando elas acabam, respondeu com um meio sorriso. E você? Eu gosto, ou achava que gostava. Hoje, por algum motivo, parecia que eu estava em um lugar errado. Ela me observou por alguns segundos, como se quisesse atravessar minha pele para entender de onde vinha aquilo. Talvez porque você estava vendo de fora pela primeira vez. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. E de fora, não parece tão bonito. Completei, mais para mim mesma do que para ela.
Laura apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se levemente. A maioria das coisas não é tão bonita quando a gente para olhar direito. Você fala como quem já viu muito. Já viu o suficiente. Para ir embora? Perguntei, testando a reação dela. Para saber onde não quero ficar. Respondeu sem hesitar. Ficamos nos encarando, e havia algo pesado e leve ao mesmo tempo naquele olhar, como se fosse uma confissão silenciosa. Eu queria perguntar mais, mas sabia que qualquer palavra errada quebraria o momento. Então apenas estendi a mão para a cafeteira e servi mais um pouco para nós duas. Quando a caneca dela roçou de leve na minha, não foi por acidente, e aquele toque simples, tão pequeno, pareceu maior do que qualquer palavra que poderíamos dizer. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao compasso lento, mas algo em nós tinha mudado desde aquela noite na cozinha. Não era mais apenas sobre encontros ocasionais ou conversas atravessadas. Agora havia uma procura mútua, quase instintiva, como se estivéssemos desenhando um mapa invisível para nos encontrar sem precisar combinar. Naquela tarde, o céu carregado anunciava tempestade, e eu a encontrei no galpão, arrumando cordas e lonas para proteger o jardim da chuva. Vai cair água pesada, disse ela, sem tirar os olhos do trabalho. Ah, então você precisa de ajuda? Respondi, já pegando uma das lonas antes que ela recusasse. Trabalhamos rápido, o vento aumentando, a luz ficando mais baixa, e quando finalmente terminamos, a primeira cortina de chuva despencou sobre nós, encharcando tudo em segundos. Corremos para a varanda lateral, rindo sem fôlego, os cabelos grudados no rosto, as roupas coladas ao corpo. Foi só quando o riso cessou que percebi o quão perto estávamos. O som da chuva era alto, mas o silêncio entre nós parecia ainda maior. Ela me olhou de um jeito que não era provocação, nem apenas curiosidade. Era algo direto, intenso, como se estivesse decidindo naquele instante se iria atravessar a linha ou não. Senti meu coração acelerar, e minha respiração seguiu o ritmo. Você tem medo, Alice? Perguntou, a voz mais baixa que o som da água batendo no telhado. Depende... Do quê? Do que pode acontecer se você parar de fingir que não quer. As palavras me atingiram como um trovão, não pelo tom, mas pela certeza que carregavam. Eu não respondi. Apenas fiquei ali, encarando-a, sentindo o calor dela mesmo com o vento frio da tempestade ao redor. Ela deu um passo, e por um segundo achei que ia me tocar, mas se limitou a passar por mim, descendo os degraus para buscar algo que tinha deixado lá fora. Quando voltou, eu ainda estava imóvel, tentando entender se aquilo tinha sido um avanço ou um recuo. Mas sabia que, depois dessa, a nossa linha tênue estava por um fio. A tempestade continuou durante toda a noite, e o barulho constante da chuva no telhado me manteve acordada. A casa estava quieta, quase inteira adormecida, e uma inquietação me empurrava para fora do quarto. Desci as escadas em silêncio, guiada apenas pela luz fraca que vinha da varanda lateral. Laura estava lá, sentada no degrau, observando a cortina d'água cair no jardim como se fosse um espetáculo particular. O moletom que ela usava estava grande demais, caindo de um lado do ombro, revelando um pedaço de pele úmida pelo sereno. Não conseguiu dormir? Perguntei, me aproximando. Acho que hoje não é noite para dormir, respondeu sem tirar os olhos da chuva. Me sentei ao lado dela e por alguns segundos apenas compartilhamos o mesmo silêncio, ouvindo o vento e a água. Sabe o que eu pensei hoje? Ela disse, enfim. Que às vezes a gente passa tempo demais tentando caber em lugares que nunca foram nossos. E você acha que eu faço isso? Perguntei, sentindo que a resposta me importava mais do que deveria. Acho que você já fez por tanto tempo que nem sabe mais onde começa você e onde começa o que esperam que você seja. As palavras dela tocaram um ponto que eu evitava há anos, e talvez por isso eu não tenha respondido. Apenas a encarei, e percebi que ela estava me olhando de volta, como se esperasse que eu dissesse algo que mudaria tudo. Mas, em vez de falar,
Ela se inclinou levemente para a frente, e eu senti a mão dela tocar a minha, quente, apesar do frio da noite. Não era um gesto rápido nem hesitante. Era firme, decidido, como se dissesse: agora é com você. Eu apertei seus dedos em resposta, e o tempo pareceu desacelerar. A distância entre nós diminuiu, até que pude sentir a respiração dela contra a minha. Não havia mais espaço para recuos. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se todo o acúmulo de dias, olhares e silêncios explodisse em um único instante. O beijo não foi apressado. Foi profundo, como quem sabe que não está apenas atravessando uma linha, mas apagando-a para sempre. Quando nos afastamos, ainda tão próximas que podíamos sentir o calor uma da outra, ela sorriu de um jeito pequeno, quase cúmplice. Agora você sabe, disse, e eu sabia. Não havia volta. 1 ano se passou desde aquela noite de tempestade. Mas às vezes, quando acordo com o som da chuva batendo no telhado, ainda sinto como se tudo tivesse acontecido ontem. Muita coisa mudou, e ao mesmo tempo, quase nada. Continuo na ilha, algo que antes teria sido impensável para a Alice de antigamente, aquela que vivia entre reuniões, viagens e jantares programados. Hoje, minhas manhãs começam com o cheiro de café vindo da cozinha dos fundos, onde Laura já está de pé, mexendo em alguma receita ou cuidando das plantas que tomaram conta da varanda. O jardim está mais vivo do que nunca, e não é só por causa dela. É porque eu aprendi a colocar as mãos na terra, a sujar as unhas, a entender que nem tudo se resolve com pressa. Nossos dias têm o ritmo da maré, às vezes calmos, às vezes agitados, mas sempre com a certeza de que voltaremos para o mesmo porto. Com o tempo, minha família aceitou, ou aprendeu a não questionar, minha decisão de ficar. Alguns ainda olham com estranhamento, outros fingem que não percebem a presença constante de Laura ao meu lado. Não importa. Descobri que amor de verdade não precisa da aprovação de ninguém para existir. E, entre as muitas coisas que aprendi, talvez a mais importante seja que não é preciso fugir para começar de novo. Às vezes, é preciso ficar, mesmo quando tudo ao redor diz que você deveria ir embora. Naquela manhã, enquanto regávamos as orquídeas que agora floresciam sob a sombra, exatamente onde ela disse que deveriam estar, Laura olhou para mim com aquele mesmo meio sorriso de quando nos conhecemos. Não sabia que ia durar tanto tempo, disse ela, quase como se falasse para si mesma. E eu não sabia que precisava tanto de você para durar, respondi. Ela não disse nada, apenas segurou minha mão e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som distante das ondas. Não havia mais linhas para atravessar, porque agora, onde uma começava, a outra já estava. E você já viveu algo que mudou completamente o rumo da sua vida? Já encontrou alguém que fez você querer ficar quando tudo em você dizia para ir embora? Conta aqui nos comentários a sua história. Eu vou adorar ler. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que também precise ouvir que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis.